Graças a Deus. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus. Na verdade, eu vou ler dois textos. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Eu quero ler com você em Deuteronômio, capítulo 1. Diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e Dizaabe. Verso 2. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. E sucedeu que, vou até ler lá para poder evitar a diferença, que eu quero que você entenda isso. Olha bem, esse é o livro de Deuteronômio, o livro que antecede o livro de Josué, o último livro de Moisés. E o texto está dizendo exatamente isto. E sucedeu que no ano 40º, o ano de número 40, o ano 40º, no mês 10º, portanto, o 11º mês do ano, que para nós seria novembro, o 11º mês do ano, né? O mês de número 11, é o nosso novembro. Em Israel, o calendário é um pouquinho diferente, mas eu vou contextualizar para você poder entender. Sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, então vamos contextualizar, no dia 1º de novembro, do ano de número 40, quando completou 40 anos que o povo de Israel estava zanzando pelo deserto, no dia 1º de novembro, se fosse o nosso calendário, no dia 1º de novembro, o penúltimo mês do ano, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Ok? Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Diga comigo, tempo bastante. Versículo 6, como é que está dizendo lá? O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assaz vos haveis demorado neste... Que tradução é essa, meu Deus? Assaz, parece até churrasco, assar a carne, o que é isso? Diga comigo, tempo bastante haveis estado neste monte. Aí o verso 7 diz assim: voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. E as orientações vão seguir, logicamente. Esse aqui é o começo do livro de Deuteronômio. Você vai encontrar aqui orientações como, por exemplo, o capítulo 18 de Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio, onde o Senhor deixa claro para o povo que eles têm uma opção. Eu estou propondo para vocês vida e morte, estou propondo para vocês riqueza e pobreza, prosperidade e derrota. Escolham, pois, a vida, o Senhor diz. Porque o Senhor está dando ao povo a escolha, a opção. Agora, eu vou com você no texto que nós lemos na virada de ano, Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu
e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. O Julian veio a mim e falou: pastor, qual o tema que eu coloco lá na transmissão? E nem sempre, às vezes eu medito tanto num texto, nem sempre eu me preocupo com o tema. Porque é uma coisa doméstica, eu estou pregando para a nossa igreja, nem sempre eu estou preocupado com o tema da mensagem. Aí ele veio e falou: pastor, qual o tema que eu coloco nesta mensagem? Eu pensei, e aí me veio o seguinte ao coração: o início de um novo ciclo. Por quê? Porque eu entendi que Deus trabalha ciclicamente. Algumas pessoas dizem, eu li um comentário, inclusive, numa rede social, na conta de uma outra pessoa, alguém fez uma postagem lá, e sobre o ano novo, que não sei o que e tal, que Deus vai fazer, acontecer. Aí alguém veio e falou assim: isso é balela, todo ano é a mesma coisa. Todo ano vira o ano, é porque vai ser isso, vai ser aquilo, não sei o que lá e tal, e tudo continua a mesma coisa. De 31 de dezembro para 1º de janeiro, não tem nada de diferente, é igual qualquer noite, a transição entre qualquer noite e qualquer manhã. E eu olhando aquilo, pensando, bom, esta pessoa certamente não sabe de algumas coisas. Porque Deus é um ser curioso. A gente não conhece Deus plenamente. A gente conhece Deus aquilo que é possível conhecer de Deus. Aquilo que a Bíblia revelou a respeito dele. E aquilo que a experiência pessoal de cada um permite, nessa relação íntima, interpessoal, você conhecer a Deus pessoalmente. Mas não tem como conhecê-lo 100%. Os anjos não conhecem Deus 100%. E eles estão lá na presença dele o tempo todo. Tá? Para nós conhecermos a Deus 100%, nós teríamos que ser como Deus. Teríamos que ser tão eternos e tão onipotente e onisciente quanto ele. Portanto, é impossível. As criaturas, tanto os homens quanto os anjos, passarão a eternidade inteira conhecendo a Deus. Sem fim. Nunca chegará um momento, daqui a 378 trilhões de anos na eternidade, bom, agora me dá meu diploma aí, que agora eu já conheço o Senhor completamente. Isso nunca vai acontecer. Nós vamos sempre descobrir algo, e mais algo, e mais algo, e mais algo, e mais algo. É mais ou menos como se eu der para você um respirador, uma máquina de oxigênio, e entregar para você os oceanos, e dizer, vai lá, quando você conseguir conhecer todos os oceanos, você volta aqui que eu te dou um diploma. Ou seja, não importa quanto tempo você viva, quantos milhões de anos, não importa, você nunca vai conseguir. Porque é grande demais para você conseguir perscrutar e conhecer em todos os seus detalhes. Portanto, Deus é a mesma coisa. Essa é uma das razões do porquê Deus não trabalha de forma linear. Ele trabalha de forma cíclica. Se Deus fosse trabalhar de forma linear, o que acontece? Nós viveríamos sempre debaixo daquela impressão de que nós não estamos conseguindo keep up, nós não estamos conseguindo acompanhar a sua vontade, a sua revelação, as suas grandezas, as suas maravilhas, se Ele estabelecesse um processo linear de revelação. Não, o que Ele fez para nos ajudar? Ele estabeleceu um processo cíclico. Então ele trabalha em ciclos. É por isso que ele, quando ele criou Israel como nação, ele estabeleceu a nação, ele falou assim, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos zerar o calendário hoje, hein? Isso lá no Egito, capítulo 12 de Êxodo. Nós vamos zerar o calendário. Esse mês vai ser para vocês o primeiro. Esse vai ser o primeiro mês do ano. E vocês, nesse primeiro mês, vocês vão comemorar essa festa, e depois esta, e Deus deu 7 festas para Israel comemorar, 4 delas na primavera, 3 no outono, e durante aquele ano Israel comemorava aquelas 7 festas. Quando terminava o ano, guess what? Recomeçava o ciclo. Então Israel vem vivendo, desde que saiu do Egito, vem vivendo ciclos que nunca terminam.
nunca terminam. E aí o Senhor continua se revelando ao povo dentro desses ciclos. Quem está me acompanhando até aqui? Porque esta é a forma que Deus tem de ser conhecido de nós. É assim que Ele se deixa conhecer e é assim que Ele se revela. Então as pessoas que falam, vai ser tudo igual, tudo sempre do mesmo jeito, porque não sei o que e tal, essas pessoas não entendem que Deus trabalhe dessa forma. Opa, hoje eu vou beber água à vontade, já tem 2 garrafas aqui, viu? O povo cuida de mim demais. E o radiador já estava meio sequinho mesmo. Então, quando a pessoa não entende isso, que eu quero mostrar para você algo aqui hoje, e por isso que eu estou começando assim um pouco mais, sabe, uma característica de ensino, porque Deus tem nos feito promessas, desde o ano passado, Deus tem nos feito promessas, e à medida em que eu vou entendendo o que o Espírito de Deus está falando, quais são as intenções do Senhor comigo primeiramente, com a minha família em segundo lugar, depois com a igreja, com o corpo de Cristo, essa porção do corpo de Cristo que Ele me confiou, eu tenho que ir passando isto para frente. Para nós caminharmos sempre na mesma página, para nós estarmos lendo sempre a mesma página desse livro da vida. Então olha bem que coisa tremenda. O texto que nós lemos por último agora, que foi o texto da virada de ano, Deus chegando para Josué, depois de 40 anos, com o povo ali andando em círculos pelo deserto. Você imagina, irmãos, uma igreja, se uma igreja ficar 40 anos andando em círculos, 40, estou falando de 2, 3, 4, 5, 40, uma igreja andando em círculos, 40 anos, não cresce, não vai para frente, nem vai para trás, nem para os lados, nada, andando em círculos 40 anos. Aí um belo dia alguém chega e fala, opa, Deus falou comigo, irmãos, Deus disse que agora Ele vai nos entregar essa cidade, que nós vamos fazer acontecer, que a glória dEle vai vir e tal. 40 anos depois, aquelas pessoas cresceram ali, ouvindo de tudo, vendo de tudo e tal, e 40 anos depois, alguém vem, aparece um Josué da vida e fala, o Senhor falou comigo, Ele disse que chegou a hora de conquistar essa cidade. Você acha que todo mundo vai dizer, amém, aleluia, é verdade, eu creio. 40 anos depois de letargia, você acha que alguém disse amém para Josué? Josué, isso mesmo, eu acredito e tal. Pelo contrário, Deus foi um trabalho danado para Josué, até ele se firmar. Por isso que Deus falou, não tenha medo, não te mandei eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Deus disse para ele, não temas. Por que Deus deu essa saculejada em Josué, logo no início do seu livro? Porque Deus sabia, a barra vai ser pesada, eles vão resisti-lo. As pessoas diziam que Josué não era tão bom quanto Moisés. As pessoas diziam que Deus não falava com Josué. As pessoas começaram a fazer comparações. E Deus sabia de tudo isso. Então Deus já foi lá e falou, olha, não tenha medo. Porque eu serei com você como eu fui com Moisés. Não quer dizer que a relação seria idêntica, porque não precisa. Para você ter um relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Ele não precisa ser idêntico ao meu, ao da Luciana, ao da Zandra, ao da DG. Não, você vai construir o seu relacionamento. E a maneira como Deus interage com as pessoas tem a ver com a forma como Ele criou as pessoas. Alguém pode falar assim, Deus falou comigo, eu tive uma visão, um anjo apareceu, não sei o que. As pessoas contam experiências diversas. E às vezes você pode parar e falar assim, mas gente, por que acontece com fulano, não acontece comigo? Por que tem gente que, sabe, conta coisas tão absurdas e eu estou aqui, eu não... E as pessoas não entendem, e isso não é dito. Isso não é dito. Talvez dizer isso no início do ano seja talvez muito importante. Isso não é dito. A forma como Deus se manifesta para as suas criaturas tem a ver com a forma com que Ele criou essas criaturas. Tá? Eu posso colocar aqui uma torradeira, uma toaster aqui, colocar aqui um rádio e colocar aqui uma televisão.
E eles podem ter sido fabricados pelo mesmo fabricante. Uma televisão, um rádio, uma toaster. Aí vira a torradeira, vira e fala assim, olha, eu sinto um calor quando eu sou visitado por Deus. Eu sinto um calor imenso. Aí o rádio fala assim, eu também sinto um calor, mas eu ouço vozes. Aí a televisão fala assim, só isso? Eu sinto calor, ouço vozes e tenho visões. Aí fica aquela discussão, e aí o que acontece? Se a torradeira não entender que o que ela sente tem a ver com o propósito para o qual ela foi criada, gente, isso é uma revelação. O que ela sente tem a ver com o propósito com que ela foi criada. E portanto ela não vai ter inveja do rádio e nem da televisão. Porque quando a televisão quiser comer um pãozinho torrado, guess aonde que ela vai? Você está entendendo? Então os dons são diferentes. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante, diz que o Senhor subiu ao céu e deu dons aos homens. Tudo bem que ali a palavra dons tem a ver com ministério, mas a mesma coisa acontece em Romanos 12, quando o assunto ali é carisma, os dons naturais que Deus distribuiu para as suas criaturas. Cada pessoa aqui nesta sala tem um tipo de dom, tem um tipo de sensibilidade, e isso tem a ver com o propósito com o qual ou para o qual você foi criado. Talvez você nunca vai ver um anjo na vida, depois que você partir para o Senhor, você vai ver milhões. Mas talvez aqui na terra, talvez você nunca verá um anjo do Senhor que vai aparecer para você e se comunicar. Talvez não, pode ser que não. Mas se isso não acontecer, é porque o propósito para o qual você foi criado é outro. Você foi criado para um outro propósito. Algumas pessoas foram criados como uma televisão, com sensibilidade para ver, para ouvir. Outros foram criados como um rádio, com sensibilidade só para ouvir. Outros foram criados como outras coisas, com sensibilidade para sentir. Vocês estão me entendendo, gente? E é baseado nessa sensibilidade, escute agora isso, é baseado na sensibilidade que Ele deu para cada um que o relacionamento se desenvolve. Por isso que as pessoas têm experiências diferentes, porque os meios são os mesmos. Quais são os meios de relacionamento com Deus? Palavra, oração e consagração. Bíblia, oração e consagração. Esses são os mecanismos de relacionamento com Deus. Mas as pessoas sentem diferente. As pessoas reagem de forma diferente, porque Deus te criou para um propósito. Ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas têm apenas propósitos diferentes. Está claro isso? E Josué ainda não estava consciente disto. Então, Josué não teria as experiências que Moisés teve. Moisés era uma televisão de LED, daquela super avançada. Ele via Deus a cores. Ele tinha visões constantes, toda hora. Ele via coisas extraordinárias. Ele se comunicava com Deus normalmente. E Deus diz, eu falo com Moisés como um homem fala com seu amigo. Mas para isso Deus teve que criar Moisés com aquele tipo de sensibilidade, aquele tipo de característica para poder se relacionar daquela forma. Josué já não tinha aquela. Durante todo o ministério de Josué, só há registro de Deus falando com Josué uma única vez. Duas vezes. Duas vezes Deus falando diretamente com ele. Aqui quando Deus chama ele e quando Deus fala com ele a respeito da circuncisão e da posse da cidade de Jericó. Depois, mais à frente, ele tem uma visão com um anjo que aparece lá, e esse anjo aparece para ele não em forma de glória, aparece como um guerreiro, que ele fica meio confuso, fala, afinal de contas, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque o anjo apareceu para ele materializado em forma humana. Pronto, dali para frente, não tem mais registro na Bíblia de Josué tendo altas conversas com Deus, batendo altos papos com Deus. Não tem, porque Deus criou ele de uma forma diferente. Mas em compensação, ele era um guerreiro que nem Moisés e nem ninguém conseguia guerrear como Josué guerreava.
Porque Deus deu para ele uma destreza, uma capacidade, uma impetuosidade e uma disposição para guerrear. Que Deus falou, opa, nesta nova season, neste novo ciclo, eu não preciso de Moisés, eu preciso de Josué. Então, mudou o ciclo, nem o grandioso Moisés era mais insubstituível, o ciclo agora era outro. Portanto, as armas eram outras, as ferramentas eram outras e as estratégias eram outras. Amém até aqui? Estamos de acordo? Amém? Agora escute isto. Coloca para mim de novo aí o texto de Deuteronômio, que eu vou ficar com o de Josué aqui aberto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Olha como que Deus tem uma mente cíclica, tá? 11 jornada próximo, o 3. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês. Ora, por que Deus não fez isso, sei lá, na metade do ano? Por que Deus esperou? Por que Deus esperou chegar perto do fim, quando chegou no 11º mês, que equivale ao nosso novembro? Deus então, porque Deus já sabia que daí a 1 mês, daí a 2 meses, porque era o início de novembro, digamos, né? Eu estou contextualizando, vocês estão me entendendo, né? Quem está me ouvindo online aí, eu estou apenas contextualizando. Eu não estou misturando os calendários. Então, chega no começo de novembro, Deus vai, e Deus faz uma recapitulação. Então, toda vez que você estiver lendo o livro de Deuteronômio, lembre-se, Deuteronômio foi o que Deus falou para Israel nos 2 últimos meses do ano. Do ano de número 40. E aí Deus agora vem e começa a falar. Por que Ele não esperou a meada do ano? Por que Ele não falou isso na virada do ano 38 para o 39? Por que Ele esperou completar um ciclo inteiro? E quando chegou no final do ano, então Deus vai e faz um apanhado geral com Israel, porque Moisés não está sabendo, o povo não está sabendo, mas Deus sabe. Está chegando a hora de tomar a terra, é um novo, eu preciso primeiro encerrar esse ciclo. Se Deus começa a coisa de qualquer maneira, se Deus começasse, Moisés morreu lá para setembro, outubro, tá bom Josué, vai aí dia 15 de novembro, tá bom, entra lá, começa a tomar a terra, o que acontece? Para Deus tudo bem, mas nós, aponte para você aí por favor, que eu quero ver se você está acordado, diga eu preciso de referências. Então, por causa de nós, Deus sempre fecha um ciclo e abre outro. Para me ajudar a compreender esses avanços. A própria contagem do tempo, o movimento de translação da terra, como o tempo é contado. Tudo isto Deus usa para nos ajudar, não é para Ele. Ele está fora do tempo. Para Deus, do dia que Ele criou Adão até hoje, não passou nada. Ele não está dentro do tempo. Ele não está sujeito a essas ondas, essas waves do tempo que nós estamos. Porque o tempo, sim, o tempo é linear. Então, para nos ajudar a não nos perdermos dentro do tempo, o que Deus fez? Deus criou ciclos dentro do tempo, ciclos, e nós então começamos a discernir, estudar o Senhor, estudar a sua palavra e identificar estes ciclos, para nós entendermos, opa, a estação está mudando, e aí a voz profética começa a surgir, Deus começa a falar, eu estava ouvindo um programa hoje ou ontem, acho que ontem, ou hoje, que a gente estava dirigindo, e aí alguns profetas, talvez um dos 3 profetas mais respeitados desse país, foram num programa de televisão, e esse programa é de agora, foi depois que eu preguei na virada de ano, agora que eu assisti ou hoje ou ontem, eu não estou lembrado, e aí, hoje, e aí esses 3 profetas, homens de Deus, tarimbados, confirmados, com profecias cumpridas tremendas, e aí, imagine o que os 3 falaram,
Falaram, não, esse ano Deus começou um novo ciclo e esse ciclo será o ciclo do extraordinário. Um deles falou assim, this is the cycle of the extraordinary. É o ciclo do extraordinário. Olha só como que essas coisas estão saindo da boca das pessoas em vários lugares diferentes. Coloquei lá um vídeo na rede social da Ludmila, que está lutando contra um câncer, mas o que ela ouviu do Espírito Santo? Ela podia estar lá deprê, toda lamuriada, não sei o que lá, porque né, o câncer vai, vem, mas não. Ela chega na virada do olho falando, não, o que o Senhor está fazendo, vai fazer esse ano será extraordinário. Esse é o ano do extraordinário. Você está entendendo? Ou seja, as pessoas que têm sensibilidade estão percebendo uma mudança de ciclo. Há uma mudança cíclica. E essa história de que nada, dezembro, janeiro é a mesma coisa. Não, o que acontece? Tudo bem, Deus não se move pelo calendário gregoriano, Deus se move pelo calendário judaico, mas Deus respeita o calendário que as demais nações também usam. Deus não pode simplesmente ignorar, fazer que se virem. O que é importante para mim é o calendário judaico. Não, o calendário judaico é a referência divina. Por isso que nós estudamos o calendário judaico. Por isso que de vez em quando a gente prega aqui sobre o calendário judaico. Porque essa é a referência divina. Mas Deus se comunica também dentro do calendário gregoriano, porque Ele sabe que essa é a forma como nós culturalmente entendemos. Ele sabe que dessa forma Ele consegue nos impactar, nos atingir e abrir a nossa visão, para nós não ficarmos aí comendo mosca, andando aí passo de tartaruga, quando Deus já mudou o passo, quando Deus já mudou já de estratégia, quando Ele já mudou já a forma de intervir. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Por isso que o texto diz, e aconteceu que no ano de número 40, no mês 11º, então o Senhor veio e disse isso. Ou seja, Deus mandou organizar a casa, Moisés ia morrer, Deus começou a dar ordens para que a casa se organizasse, porque Deus já sabia, o povo não sabia, mas Deus já sabia. Eu vou fechar esse ciclo agora daqui no final do 12º mês, eu vou fechar esse ciclo, e aí eu vou abrir um ciclo novo com Josué. Você está entendendo como que essas datas são importantes para Deus? Isso é para você não ficar, porque é o seguinte, eu sei como funciona a mente humana, tá? Vai chegando o final do ano, começa aquele excitement, né? Aquele entusiasmo, final do ano, né? Aí começam as resoluções de final do ano. Esse ano eu vou fazer uma dieta que não sei o que lá, dieta da lua. Esse ano não sei o que lá, esse ano eu vou não sei o que lá, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas começam. Aí vai aquela coisa, aí vem o pastor prega, vem não sei o que lá, tá vindo aí, vai virar o ano, aí que as pessoas começam a ficar entusiasmadas. Aí vira o ano, aí todo mundo, o cara continua careca, né? Quem é gordo continua gordo, quem é magro continua magro, é ou não é? Aí fica aquela coisa ali e tal, e vira o ano, aí começa, aí, escute bem, é a atitude interior. Aqui dentro, ó, é a atitude interior que vai dizer se você está realmente preparado para o novo ciclo. Porque aqui vai, o novo ciclo já começou anyway. O novo ciclo de Deus já começou a despeito de mim e de você. Porque a palavra dele não pode mudar. A história não pode ir para sempre sem fim do jeito que a gente acha que é. Não. Quando o fim de um ciclo chega e Deus começa outro, Ele começa a despeito de quem quer que seja. Gálatas 4:4 diz, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos. Para o povo que vivia lá, eles perceberam alguma coisa? Opa, espera um pouquinho, gente. Estou achando que chegou a plenitude dos tempos. Você acha que o povo percebeu alguma coisa? Sim ou não? Não. Anoiteceu uma noite, amanheceu um dia, tudo continuava normal. Mas eles não sabiam que naquela virada de noite, lá em Belém, no estábulo, havia nascido o Salvador. E embora que para o resto parecia que tudo continuava normal, o sol nascendo de um lado, se pondo do outro, tudo normal, tudo parecia normal.
mas Deus já tinha determinado, eu estou fechando um ciclo e eu estou abrindo outro, e este período aqui é a plenitude dos tempos. E eu estou iniciando uma nova fase, e daqui para frente, olha só, até aqui eu julguei pela capacidade que o homem tinha de obedecer a minha lei. Daqui para frente eu vou tratá-lo pela graça. Olha que mudança radical da noite para o dia. Daqui para frente mudou o ciclo. Eu vou passar a julgar o homem pela minha graça. Tudo que o homem vai precisar é reconhecer o meu filho, Jesus, como meu filho e como a única porta de salvação na terra entre os homens. Daqui para frente será a minha graça. Aí a longanimidade dele se estica, né? Igual aquele exemplo do elástico que a Zanda deu, né? O elástico, ele aumenta a elasticidade da sua misericórdia, porque agora é pela graça. E isso mudou assim, de uma noite que parecia normal, para um dia que parecia normal. Aconteceu, ninguém percebeu, tudo normal, cachorro latindo, galo cantando ali, tudo normal. Mas lá no estábulozinho, no cantinho de Belém, estava nascendo o homem que ia mudar a história para sempre. E para Deus foi a plenitude do tempo. Portanto, quando virou o ano, nós estamos em 2020 agora. 2020. Já estamos dia 5, né? Dia 5, já 5 dias dentro de 2020. Então agora eu tenho duas opções. Paciência, agora a vida que segue, aí começa a ceder, a frase é essa, começa a sacrificar a sua expectativa de algo grande de Deus. E o que Deus quer que você não faça é exatamente sacrificar isto. Por quê? Porque às vezes a gente paga um preço tão grande, orando, buscando a Deus, jejuando e tal. A gente passa um período buscando a Deus, paga um preço por algo, e aí quando vai chegando o momento de Deus começar a fazer, eu não estou vendo, eu não percebo, eu desanimo, eu deixo a minha expectativa morrer. E aí o que acontece? Deus vai falar, é o seguinte, para todo o universo, porque o Jefferson está indisposto, ele não percebeu que mudou o ciclo, então pare tudo que eu preciso aguardar o Jefferson se ajustar a esta mudança cíclica. Será que é assim? É assim, Tony? Não, mudou o ciclo, opa, a carruagem está indo embora. Deus não vai parar. Sabe o que Jesus falou? Jesus entendia isso como ninguém. Prova para mim, pastor. Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora. E a expressão ali, tanto que, não sei se é a TB, a tradução brasileira, ou a NIV, tem uma versão que pegou. A expressão no grego ali é sem parar. O meu pai trabalha sem parar. E eu trabalho também. E isso é Jesus homem, Jesus em carne e osso. Jesus se cansava, ele precisava dormir, ele tinha que comer. Era um homem físico, que precisava ter os cuidados que nós temos. A diferença é que ele tinha o corpo perfeito, sem pecados, sem os dramas do pecado, da queda. Mas era um corpo normal, tanto era normal que morreu. Aí ele vem e fala, o meu pai trabalha sem parar, e eu também. Ou seja, eu não desligo. Eu estou sempre de olho nele, sempre prestando atenção nele, sempre de olho nos movimentos dele. Para que lado ele está indo agora? Em 2016, se não me falha a memória, nós começamos aqui, foi 2016, nós ainda já estávamos na igreja, preguei algumas vezes. E eu lembro, ainda em 2016, quando eu falei, não deve ter gravado isso aí, que nós começamos a gravar todos os cultos depois. Mas eu falando sobre aquilo que Deus estava mostrando em vários lugares, o plano que Ele tinha com esta nação. O que muitos crentes não entendem. Escute isto aqui, pelo amor de Deus. Deus trabalha em meio aos poderes humanos. É assim que Deus trabalha.
de acordo com o tipo de governo, Deus trabalha dentro daquela esfera, Deus corta o caminho que for preciso, mas Ele usa os homens para isso. Tá? Deus não faz nada sozinho quando o assunto é a humanidade. Por isso que Ele diz, inclusive, eu não faço nada sem antes revelar o meu segredo aos profetas. Esse é um lado da moeda. Mas tem o lado dos governantes, que inclusive Ele manda a gente orar pelos governantes. Por que você acha que Deus manda a gente orar pelos governantes? Fala, orai pelos que governam, acho que Pedro, né? Orai pelos que governam, para que vocês tenham uma vida tranquila. Por que Deus está mandando orar pelos que governam? Porque Ele sabe que nós seremos afetados pelo que eles fazem. Seremos afetados. E aí lá em 2016, uma das coisas que eu falei foi isso. Falei, olha, Deus está começando uma nova temporada na terra. Ele tem um plano de um grande mover, um grande avivamento, mas antes Ele precisa alinhar as nações. Os mais antigos aqui talvez lembrem disso. Ele precisa alinhar os governos. Por quê? Por causa da iniquidade. Quem remove iniquidade não é a igreja. Quem remove iniquidade são os governantes. Quem institui iniquidade são os governantes. E quem remove iniquidade são os governantes. Porque iniquidade é o pecado legalizado. Nós não temos poder de legalizar pecado. A gente pode pecar, mas a gente não consegue legalizá-lo. Quem legaliza são as autoridades. E a Bíblia diz que os nossos pecados ou as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e Deus. Então uma nação que começa a legalizar coisas, aborto, casamento homossexual, uso de drogas, começa a legalizar essas coisas, você acha que Deus vai fazer o quê? God is gonna get out of it. Deus vai sair desta nação. Ok, é o que vocês querem? Ok, então fiquem à vontade. Deus se retira e Ele vai atender outro lugar, onde Ele está sendo buscado, onde Ele é quisto. Você está me acompanhando, irmãos? Aí o povo começa a clamar, Senhor, a igreja clamar, como aqui, como no Brasil, começa a clamar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor, porque o povo começa a sofrer. E aí o povo começa a clamar. Aí imagine só, escute aqui, Deus fala, ok, vocês querem que eu mude então? Quero. Aí o que Deus começa a fazer? Deus não começa derramando o Espírito dele sobre a igreja. Não, Deus começa com um processo. Deus começa revertendo as iniquidades. Deus começa a reverter as iniquidades. E quando Deus reverte iniquidade, gente, está tudo profetizado na Bíblia, a gente é que não lê. Quando um povo se arrepende, e se o povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar e me buscar, e buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Aí, como que ele vai sarar a terra? Como? Um anjo vai descer, pastor, com uma vara de fogo, e vai bater na terra, a terra toda vai ficar sadia. Não! Deus ouve a oração do povo e Ele começa a colocar no poder pessoas com temor no coração. Não estou dizendo que são pessoas crentes e nem pessoas espirituais, porque não é o que Deus está buscando. Espirituais Ele põe nos ministérios. Governante Ele vai em busca de pessoas que tenham temor dEle e que na hora de promulgar leis terá temor. E à medida que isso começa a acontecer, como está acontecendo com essa nação, está acontecendo com o Brasil, e vem acontecendo uma onda de 2016 para cá, vem acontecendo uma onda mundial, queda de governos de esquerda, e o ressurgimento da direita conservadora, pessoas que conhecem a palavra, que têm temor de Deus, que são anti-aborto, anti-legalização de casamento gay, e por aí vai, anti-drogas. Vários países, aconteceu aqui, no Brasil, na Grécia, na Itália, na Inglaterra, na Ucrânia. Acredite se quiser, o novo presidente da Ucrânia é evangélico. Alô? Evangélico.
E aí, quando Deus muda os presidentes, Ele começa a mudar os juízes. Porque olhem para mim aqui, os juízes são o segredo. Quando Jesus quis contar uma parábola do que acontece quando você precisa que algo mude na sua vida, Ele usou a figura de um juiz, não de um presidente, não de um rei. Ele usou a figura de um juiz. Ele contou a parábola da viúva e do juiz iníquo. E o que essa viúva teve que fazer para o juiz atendê-la e mudar a causa dela? Ou seja, o segredo está nos juízes. Sabe quantos juízes o presidente Trump já nomeou nesses 3 anos de governo? Alguém tem noção? Juízes federais? Alguém tem alguma noção? 178. Em 3 anos. O Obama, em 8 anos, nomeou 50. O presidente Trump, em 3 anos, já nomeou 178 e já colocou 2 na Suprema Corte, que são anti-aborto, anti-casamento gay e anti-drogas. Será que você pode se alegrar comigo, pelo amor de Deus? Senão eu vou ter a sensação que eu estou pregando sozinho. Porque eu preciso que você entenda isso. Esta igreja é uma igreja chamada para entender as coisas. Estão entendendo? O chamado dessa igreja não é gritar e dar glória a Deus para tudo que escuta. Essa igreja foi chamada para entender. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo. Por que quando eu chego aqui eu faço certas declarações? Eu estou falando pelos joelhos ou eu tenho razão para dizer o que eu estou dizendo? Não, eu tenho razões para dizer o que eu estou dizendo. E esse ano nós temos novas eleições e Deus vai continuar com o seu projeto, porque este ano é um ano marcante e decisivo para um grande mover de Deus nesta nação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agindo eu, disse ele, quem impedirá? E quando ele restabelece a justiça na terra, que está representada pelos juízes. Não sei quem viu aí a brigaiada para colocar esse segundo juiz agora na Suprema Corte, chamado Brett Kavanaugh. Não sei quem acompanhou, eu sei que nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo dá conta de acompanhar. Mas foi uma briga ferrenha. E quem entende de batalha espiritual estava orando e jejuando, porque sabia que o que estava por detrás disso era uma guerra espiritual, porque Satanás não queria maioria conservadora na Suprema Corte. O medo do diabo era isso, uma maioria conservadora na Suprema Corte. E nós alcançamos isso para a glória do Senhor. Amém? Além de mais 178 novos juízes federais espalhados pela nação, e tem mais um tanto aí que parece que a demanda aí passa de 200. E a guerra da esquerda, a guerra dos corruptos, é porque quanto mais juízes tementes a Deus, juízes que têm princípios conservadores, estiverem no poder, maior é a chance de justiça na terra. E quando aumenta a chance de justiça, aí vá para o livro de Provérbios. Quando aumenta a justiça na terra, o que acontece? O céu de bronze trinca. Aquilo que estava impedindo o mover de Deus, o descer da glória de Deus, o céu de bronze se desfaz. E começa a acontecer o que nós mesmos temos experimentado aqui. Dizem que a glória de Deus vem no nosso meio, que nós não sabemos explicar. Por quê? Mas é porque o céu de bronze está cedendo, gente. E a mão de Deus vai operar no nosso meio. Você pode dar glória a Deus nesta noite. Dizer obrigado, Jesus. E eu termino com o versículo 6, que diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque, olha bem, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria.
Agora pensa bem, Deus chegar para Josué, depois daquela expectativa, um dia Deus vai fazer, um dia o Senhor, e aí um belo dia Deus chega e fala, a solução é você. Sabe aquela grande expectativa? Senhor, Senhor, essa cidade, hein? Então, mas a solução é você. Eu vou te usar como solução para esse problema. Porque eu vou te dar uma graça que você não tinha, eu vou te dar uma autoridade que você não tinha, eu vou te dar uma unção que você não tinha, e você vai começar a fazer às vezes as mesmas coisas de antes, e aquilo vai começar a surgir um novo efeito. Porque os céus se abriram sobre as nossas cabeças. Você pode se colocar de pé neste momento. Eu queria que vocês viessem aqui à frente, quem quiser e puder, vem aqui um pouquinho, por gentileza. Esse é o primeiro culto do ano. Eu não quero sair daqui sem colocar a mão na sua cabeça, te abençoar e declarar você incluído neste novo ciclo divino. Pode vir e espalha aqui que fica mais fácil para eu alcançar todo mundo. Quem quiser ajoelhar, ajoelha, fica à vontade. Vamos encerrar na presença de Deus nesta noite e dizendo sim para tudo isso que o Senhor tem nos falado aqui neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Fica na presença de Deus por um momento. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Te adoramos, meu Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, nesta noite, eu coloco toda a igreja diante de Ti. Estamos aqui aos Teus pés. Ó Deus, eu quero declarar na vida de cada um, ó Deus, um novo tempo na Tua presença. A new time in Your presence. Um novo tempo, Senhor, na Tua presença. Eu declaro portas abertas, janelas abertas no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, para a glória do Teu nome. Meu Deus, revela-te aos Teus filhos. Dê visões, dê revelações, dê sonhos proféticos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, realize no meio deste povo o Teu projeto, os Teus planos, porque eu declaro sobre cada um a Tua bênção. Eu faço a minha parte, Senhor. Eu declaro sobre cada um a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que os olhos se abram, que os olhos espirituais de cada um, ó Deus, se abram no nome de Jesus. Que a sensibilidade aumente para a glória do Teu nome, Senhor. E que haja um crescimento espiritual, ó Deus, exponencial. E até mesmo inesperado, ó Deus, para os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que a assessoria angelical aumente. Que a visitação do Teu Espírito aumente.
Pai, nós damos um passo nesta noite em direção a esta nova dimensão, em direção a este novo ciclo. Nós damos um passo agora, Senhor, todos nós aqui na frente, nós damos um passo em direção a Ti, para dizer sim, nós acreditamos que há um novo ciclo, que há um novo tempo da parte do Senhor, e que nós estamos incluídos, nós fazemos parte dele, para a glória do Teu santo nome. Pai, aquelas portas mais emperradas, aquelas portas mais enferrujadas, Pai, nós ordenamos que se quebrem as suas maçanetas, nós ordenamos que as suas dobradiças se partam no nome de Jesus. Pai, que essas portas sejam escancaradas, ó Deus, aquilo que era difícil até o ano passado, comece a acontecer agora de uma forma gloriosa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e dê aos Teus filhos, Pai, essa nova dimensão como um novo tempo, como algo permanente na vida de cada um, para a glória do Teu santo nome. Pai, como o Senhor disse a Josué, não temas, porque você fará este povo herdar esta terra. Pai, eu declaro que nós estamos aqui como instrumento nas Tuas mãos, para esta cidade, para os nossos vizinhos, para esta geração, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você pode levantar as mãos comigo e dizer: Senhor, nós damos um passo em direção ao Senhor, nós aceitamos este novo ciclo na Tua presença, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Diga: muros cairão, paredes quebrarão, os céus de bronze se derretem diante da Tua glória, e a igreja experimentará o novo de Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode voltar feliz para o seu lugar, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.